Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula aqui de equipamentos biomédicos 2, né? São equipamentos mais de alta complexidade. Nós hoje vamos falar de desfibriladores, cardioversores, DEA e marca-passo cardíaco. Ao final, sobrar um tempinho, a gente fala sobre outros temas que tem a ver também, tá? Primeiramente, coloquei alguns vídeos aqui para desfibrilador e cardioversor. Esse aqui é um exemplo de desfibrilação. Então, no caso aqui, um profissional da saúde que está fazendo a desfibrilação, porque ela tem que ser ativada, né? Tem que ter um manejo por um profissional. A desfibrilação não é tão simples como o DEA, por exemplo, que é automatizado, né? A gente vai ver a diferença entre o desfibrilador, o DEA, ou o cardioversor em geral, né? Então, o desfibrilador, a primeira coisa que a gente já está vendo aqui é que deve ser um profissional de saúde, habilitado a fazer a reanimação. O DEA é o equipamento automatizado, portátil, e ele tem característica de cardioversor. O cardioversor é o desfibrilador, só que automatizado. Ele é automatizado com relação ao choque que ele vai dar para a reanimação. Então, ele vai ter uma medição, ele não só faz a descarga elétrica, como ele faz uma medição do ECG, do eletrocardiograma do paciente, para daí, então, dar o choque automatizado, né? Ele dá um disparo automático no paciente, de acordo com o pulso da onda P. Então, ele dá certinho ali no momento correto de se dar o choque. Então, não há tanta necessidade do profissional de saúde aqui para um primeiro socorros, né? Um primeiro auxílio ali ao paciente que está tendo um problema cardíaco, né? Vamos ver quais problemas cardíacos também que é tratável com essa medida aqui de desfibrilação do nosso coração. Então, vamos ver com mais detalhes isso aqui, só para mostrar que eu postei os vídeos para vocês. São vídeos curtos, didáticos, tá? Só para se alinharem mesmo. A minha aula também vai ser postada. Aqui tem um pequeno vídeo sobre marca-passo também. Um médico falando sobre algumas coisas básicas sobre o marca-passo, também para se alinhar. E ele fala um pouco sobre a arritmia cardíaca, né, que é tratável com um implante do marca-passo. Tem implantáveis e tem externos também, a mesma função. Aqui eu falo um pouco sobre anatomia e fisiologia humana. Então, existe aqui... Vou aceitar o aluno aqui. Alisson. Aqui são dois vídeos sobre anatomia e fisiologia humana, bem básicos e curtos, pequenos também, bem didático. Também já olhei direitinho. Essa aqui é mais sobre a questão da circulação grande, circulação pequena, mais a parte anatômica do coração, né, como que o coração bombeia o sangue, para quê, né, bem curto, menos de 10 minutos. Esse aqui fala um pouco sobre o marca-passo natural que o coração tem, e caso esse marca-passo natural falhe, entra o marca-passo eletrônico, né, que é o equipamento médico responsável por fazer essa estimulação quando o nosso marca-passo natural falha e não envia os impulsos corretamente. Então tá aqui um videozinho também explicando, menos de 5 minutos, se eu não me engano. Olhar aqui, ó, 4 minutos. Então são vídeos curtos, bem didáticos, tá? Vai estar tudo disponível aí já. Hoje ainda eu tento colocar uns vídeos extras aqui no final. Vou colocar uma semana extra, não, vou colocar um tópico extra aqui para vocês, de onde vocês conseguirão ver alguns vídeos mais assim, detalhados sobre os equipamentos, algumas coisas que nós vemos aqui na matéria. São vídeos de um professor meu, que eu até admiro muito, eu me formei, tive muitas aulas com ele durante essa minha estadia aí na UNB. Eu coloquei aqui. Bom,
Depois eu coloco direitinho lá. Depois eu coloco direitinho lá para vocês. Mas aí eu passo lá, tranquilo. Os vídeos do professor Adson, tem vídeo de oxímetro, tem de ECG, instrumentação eletrônica, instrumentação biomédica em si, né, aplicada, no caso, como você amplifica um sinal biológico, todos os temas pertinentes para a gente, né, na nossa formação técnica aqui em biomédicos, equipamentos. Então tem muito a ver com eletrônica também. Então vídeos um pouco mais técnicos, né, que vocês vão rever muitas coisas aprendidas lá nos primeiros módulos do nosso curso. Então eu vou estar passando para vocês também como extra aqui embaixo, tá? Não necessariamente vai cair nas nossas provas, né, porque são vídeos realmente um pouco mais complexos, mas são bem interessantes para quem quiser aprofundar no assunto. É um bom guia aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, ó. O canal dele aqui. Adson Ferreira da Rocha. O professor titular lá da UNB, tá? Um professor excelente. Tem mais de 20 anos de UNB aí. Ele é bem didático. E aqui tá os vídeos dele. Eu selecionei alguns que eu já tinha assistido. Ó. Tem vídeo bem grande. Que vai falar, por exemplo, circuito integrador, amplificador operacional. Isso aqui é mais eletrônica mesmo, né? Tá vendo? Diferenciador também. Mas a gente usa essa eletrônica aqui para biomédica. E tem uns aplicados também. Mas aqui embaixo, por exemplo, ele fala só do eletrocardiograma. Vídeo 1, deve ter o vídeo 2 também. Só do oxímetro de pulso. Ensina tudo aqui. 1 hora de aula. Vou colocar para vocês de extra aí. Eu já selecionei já. Só procurar aqui direitinho. Tá? Então, outra coisa que eu queria passar para vocês, antes da aula em si, a atividade da semana anterior, ela vai até dia 22, tá? Pode estar enviando para ganhar as presenças das nossas aulas assíncronas. Tem 10 dias aí ainda. Mas lembrando que quem conseguir já entregando é bom, porque é bom estar adiantando. Porque ainda tem 10 dias, mas não vai deixar para o último dia, porque aí você já vai comutar, já vai ficar junto com as outras listas, né? E aí vai ficar tudo prazo apertado. Então é interessante que você consiga já. Eu coloquei um prazo maior porque tem pessoas que estão mais com dificuldade de acesso, né? É outra situação, tem muitas pessoas com outras situações. Vocês já estão conseguindo assistir as aulas síncronas e tudo mais, estão com a situação um pouco melhor que a deles. Então, pensando nessas pessoas, eu coloquei esse prazo maior. Mas não tenta deixar para o final, não. Ó, só 5 pessoas ainda já me entregaram. Já tem 1 semana já que eu passei isso aqui. Porque vai começar a comutar, ó. Aí vai ficar tudo prazo de 1 semana. E aí, quando você tiver alguma dificuldade durante a semana, você vai acabar tendo muita falta, né? E não vai entregar atividade, que todas as atividades estão valendo uma boa pontuação, né? Pra gente formar. Então, tenta não dar esse mole aí no final do curso, não. Vai fazendo. Professor, Oi. esse trabalho era o mesmo que o senhor já tinha passado antes da pandemia, né? Esse aqui, o 1, sim. Aqui, ó. Não, eu estou me referindo a esse da casa. Esse em casa também tinha passado, mas estava com a tá. data bem para frente ainda. Não, tá bom, obrigada. Tá? Só repostar. Tava com a data em aberto ainda quando eu passei lá atrás. Então não tenta deixar para data, não. O que eu estou explicando é isso, porque se chegar perto da data, aí já passou, aí já era. Fechou aqui, já era, pessoal. Não passei lá depois, não. Porque isso aqui tem a ver com a presença. É isso. Então, já tem gente talvez me entregando a lista 3. Deixa eu ver. Eu não também. Beleza? Era isso que eu queria passar. São 12 semanas, lembrando. Tá? Tem 2 semanas aqui que a gente não tem nem atividade. Que vocês vão ter outras matérias para se preocupar. Então, vamos lá. Esses dias eu ainda boto os vídeos aqui que eu achar pertinente sobre essa parte da matéria. Tá? Mas já pode ir entregando até a atividade 3. Basta você escolher esse primeiro tópico aqui e falar dele, que a gente vai ver essa semana já.
Então, você já conseguiria falar desse e desse. Ou desse, né? Porque você tem que escolher um dos itens. Então, já fica tranquilo de fazer a tarefa da semana 3 também. Tá? Sobre as tarefas era isso. Se tiver alguma dúvida, pode interromper aí. Aqui está o Gema também. Eu espero que todos já tenham dado uma olhada. Isso aqui vai ajudar bastante nas tarefas, nas entregas. Tem muito a ver com isso aqui. Tá? Tem muita resposta aqui dentro. Então, basta você procurar o tema aqui no sumário e ir direto lá no assunto. Tá? Então, vamos começar a aula. Qualquer coisa pode interromper por áudio aí, que eu não estou no chat, não. Bom, tema desse primeiro slide aqui de já falar sobre os desfibriladores cardioversores ideia. Marca-passo vai ser esse segundo aqui. Tá? Aqui. Bom, desfibriladores, então, cardioversores ideia. O desfibrilador, a desfibrilação, a cardioversão elétrica, são procedimentos, então, para tratar certas situações, né, de perturbação ou interrupção do sistema cardíaco. Então, algumas certas arritmias, fibrilações, alguma execução diferente que possa estar acontecendo no nosso coração, relacionada à parte elétrica. Essa fibrilação pode causar vários problemas, né? Porque o coração é responsável por jogar sangue no nosso corpo inteiro, como todos já sabem. Então, se ficar sem sangue, né? As células não funcionam, acabam morrendo. Então, um ataque cardíaco, por isso que ela é tão perigosa, porque ela mata, as células morrem, né? Sem a oxigenação, sem o transporte de nutrientes, que o sangue que faz isso aí. Então, o coração, ele joga o sangue faz a parte de nutrição do seu corpo, né, nutrientes, oxigênio, e aí sem isso você tem graves problemas, né? Principalmente se você tiver essa não oxigenação no cérebro, né? É o grande problema. Pode ter grandes sequelas. Então, a desfibrilação, a cardioversão, é exatamente para reiniciar o coração, e aí que faz que ele funcione normalmente, de novo, e consiga fazer essa oxigenação, esse transporte de nutrientes que é feito pelo sangue. O sistema cardíaco, ele é totalmente ligado ao sistema respiratório também. Então, é o sistema cardiorrespiratório, né, um dos sistemas mais importantes no nosso corpo. Tá? Então, essa corrente elétrica, ela atravessa o coração e força um restart, um reset do coração, e aí possibilita o restabelecimento do ritmo normal, do ritmo cardíaco normal nosso, de batimento cardíaco, que vai estar ali em volta média ali de 60 batimentos por minuto, 60 BPM. Um coração, um batimento normal, não acelerado, não lento, tá? Em repouso, né? Uma pessoa em repouso, tem lá por volta dos seus 60 batimentos por minuto. É possível, inclusive, a gente medir, né? Colocando a palma da mão aqui, ou aqui na cariote aqui, que também dá para sentir até melhor. A gente consegue contar em um minuto quantos batimentos dá em repouso, e a gente vê mais ou menos como é que está a nossa frequência. Aqueles relógios, né, que o pessoal usa atualmente. Então, posso explicar também um pouco do relógio depois, se vocês tiverem curiosidade do funcionamento. Posso falar bem rapidamente aqui como é que mede, tá? Não tem a ver com desfibrilador nem com cardioversor, mas tem a ver com equipamento biomédico, né? Posso falar um pouquinho também, quem tiver curiosidade. O ECG, então, é o nosso registro das atividades do coração, né? Como é que está comportando o nosso coração com relação à parte elétrica dele, né? As atividades elétricas. Então, o coração tem a atividade elétrica. O nosso cérebro envia uma atividade elétrica para o nosso corpo, né? Isso pode ser pelo sistema simpático ou parasimpático, né? São dois sistemas nervosos que nós vamos ter. O simpático, ele são órgãos
que a gente não tem a gente não controla, né? Eu vou parar meu coração aqui. A gente não consegue fazer isso, né? Espera aí que eu vou dar um tempo no coração, não tem como. Eu vou parar aqui de, por exemplo, não vem outro exemplo agora aqui rapidamente. Mas você consegue, por exemplo, parar de um músculo, né? Mexer um braço, não mexer. Você consegue controlar essa parte, né? Então tem o sistema simpático e o parasimpático. O coração ele faz parte do sistema. A gente acaba não controlando, mas todos eles necessitam de uma atividade elétrica para fazer o músculo se mexer, né? O coração é um músculo e ele funciona por atividades elétricas. Sendo assim, se a gente fizer a medição, né, em certas vértebras, a gente vai medir essa diferença de potencial e a gente vai conseguir identificar algumas ondas, né, essas ondas elétricas. O somatório dessas ondas elétricas, por padrão, para o coração, vai ter esse formato aqui de P, Q, R, S, T. E às vezes aparece esse U aqui também. Às vezes não vai aparecer o P, mas aí vai ter esse formato aqui com padrão, tá? Como o ideal, vamos dizer assim. Então, esse aqui é a onda de ECG ideal. Vão ter os significados aí para esses intervalos, para esses picos. Então, aqui mais alguns detalhes sobre o ECG. Se nós medirmos esse tempo aqui da onda, nós vamos conseguir saber também a frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca é 1 sobre T, né? É 1 sobre o tempo, é o inverso do tempo, né? Por exemplo, 60 batimentos por minuto seria 60 igual a 1 sobre T. Seria 1 sobre 60 em tempo. Aí seria isso aqui em minutos, né? Vezes 60. Né? Então tá com 1 batimento por segundo. São 60 BPM, 60 batimentos por minuto. Quer dizer que seu coração está batendo numa frequência de 1 batimento por segundo. Tá? Então, sei lá, o cara agora está com 75 batimentos por minuto, BPM. Então, 1 sobre 7,5. Isso aqui ele tem vezes 60 para dar em segundos. Então, ele está batendo 0,8 vezes em 1 segundo. Ele está batendo mais lento, né? Está batendo mais rápido. Está batendo mais rápido. Em 1 minuto vai ter muito mais batimentos. Então, o P daqui dessa onda aqui desse desenho vai significar quando existe a contração dos átrios. Ele é guiado pelo esse pontinho aqui. Tem um pontinho lá no coração, aqui no átrio direito, né? Porque a gente está vendo o coração aqui do lado contrário, tá, pessoal? A gente está vendo ele diferente. Aqui é o átrio direito. No átrio direito aqui vai ter o músculo sinoidal aqui. Esse músculo, ele é nosso marca-passo natural. Ele vai pegar o sinal elétrico aqui, vai jogar por todo o coração, vai falar, ó, bate, bate, contrai, né? Contrai, contrai. Ele que vai ditar o ritmo do coração, ele é nosso marca-passo natural. E aqui, a partir da onda, daqui começa a onda P. Ele vai dar essa onda P aqui. Às vezes, ela não aparece, tá? Ela é bem pequena, tão pequena que às vezes não aparece muito, esse sinal aqui. Não quer dizer que tá tudo errado, não, tá? Aí os ventrículos, quando tiver ativação aqui, vai dar esse formato de onda aqui, vai dar o S, e aí vai ter a finalização com T quando o coração voltar, ele retornar e ele tiver a recuperação. Então, alguns exemplos de onda aqui. Ó, coração batendo normal, vamos dizer que 60 BPM, mais acelerado. Então, a cada 0,8 aqui, por exemplo, lá, que eu fiz aquela brincadeira, cada 0,8 que ele tá batendo um ciclo,
Então, ele vai ter muito mais batimentos por minuto, né? Então, um coração mais acelerado, dentro do mesmo período de tempo, que vamos dizer 1 minuto, tem mais ciclos formados, mais ondas R, por exemplo. Geralmente a gente vai medir pelas ondas de pico R aqui, porque fica mais fácil da gente aferir, né, medir. Então, eu vou pegar todas as distâncias de R para R, vou conseguir medir aqui o período. Né? Em vez de eu medir no P, que vai ficar mais difícil, alguns não aparecem, o T também é meio complicado, o S também às vezes fica meio borrado ali na medição. Então, geralmente a gente mede distância das ondas R, que é a maior zona aqui, ó. Tem a ver com, bem no meio do sinal, tem a ver com a parte das ações do ventrículo, dos ventrículos do coração. Então, aqui está um batimento, alguns exemplos, né? Batimento normal, PQRST, PQRST, e aqui também está normal, ó. Aqui você já vê que não tem a presença da onda P, nesse caso aqui, nessa pessoa, né? Não quer dizer que o coração está com algum problema grave, um batimento normal. Parada cardíaca, ó, estava batendo normal, né? Teve esse ciclo aqui normal, e aí parou, tá só pedindo as ondas P aqui, ou seja, não está tendo a parte do ventricular, o coração está parado, ou seja, não está bombeando o sangue para o corpo, né? Porque sai ali dos ventrículos o sangue, né? Para dividir para o corpo. Aqui um fluxo arterial, então o coração ele fica mais bagunçado, ele fica meio arritmia, né? É uma arritmia. Ele fica sem ritmo, né? Basicamente. O que a gente consegue medir com o ECG é o ritmo do coração, né? Aqui é a música que ele está fazendo. Né? Bate, tutu, tutu, tutu. É uma música do coração. Então ele perde o ritmo, fazer essa analogia para lembrar, né, do sinal elétrico do coração. Aqui ele teve um problema, né? Teve uma arritmia. Aqui é uma outra arritmia, essa aqui tem a ver com a fibrilação atrial, né? A gente lembrar lá que o átrio, ele é identificado pela onda P aqui, ó. A gente vê que realmente as ondas P estão bem bagunçadas, né? Não tem uma definição, ele tá desordenado aqui, né? E tá tendo a ação ventricular aqui, vamos dizer que normal, né? O ventrículo aqui, a parte ventricular tá ok. Tá tendo uma bagunça com relação bem lá no início, né? Bem no sinoidal lá, que dá um marca-passo natural, onde envia o sinal para o resto do coração. Então, aqui nós temos a fibrilação atrial e a fibrilação mais perigosa aqui, né? Que é a ventricular, né? Fica totalmente desordenado, totalmente bagunçado, né? Sem nenhum perfil definido. E aí, realmente, você perde toda a circulação do sangue, né? Todo o bombeamento, todo o espalhamento do sangue para o corpo. E aí você tem também aqui, visivelmente, a parte dos ventrículos não é identificada, né? A parte que seria a responsável aqui, a demonstrativa dele, que é o S, né? PS. Aqui o P, dá para ter uma desordem, mas não dá nem para identificar. Aí tem o Q, S, né? QS aqui. Ó, tá aumentando. Só de você te chamar, tá lá no Moodle, é o mesmo link, tá? Só preencher novamente aqui no... Professor! Oi. Adiciona aí o Camilo. Adicionei. Tá, obrigada. Então, as contrações normais do coração, tinha falado, né? Começa lá no átrio direito, pelo marca-passo natural, né? Aquele, vou ver se eu identifico ele aqui, cadê? Horta, átrio direito aqui, ó. Tá? Lembra que a gente tá vendo o coração de frente, então ele fica espelhado, né? O direito fica na nossa esquerda, né? Lembra disso aí, para não confundir. A aorta, né? A artéria principal do coração. As veias aqui são o sangue venoso, né? O sangue que não tem gás, oxigênio. Ele é pobre em gás e oxigênio, né? Não é que não tem.
e muito mais gás carbônico do que oxigênio, né? Ele vai se oxigenar nos pulmões para depois entrar aqui no coração. Tá? E as artérias são o sangue rico em oxigênio, né? Que o nosso corpo precisa para se nutrir. O marca-passo natural propaga-se através do miocárdio, então ele passa pelo miocárdio, resultante de uma contração ordenada, né? O marca-passo natural, ele dita essa contração da forma ordenada, que a gente consiga ver aquele sinal de uma forma mais ideal possível. Primeiro, vai nos átrios, né? Seguida nos ventrículos, garante um bombeamento eficiente do sangue. O funcionamento anormal leva um conjunto de patologias, né, de problemas, de doenças, as chamadas arritmias. A mais grave dela é a fibrilação, daí a criação desse equipamento médico aí super importante na medicina em várias das áreas, né? Tem vários estabelecimentos também que são obrigados a ter pelo menos um DEA no seu disponível para casos de emergências e primeiros socorros, né? Então, perde o sincronismo, né, dessas contrações, e aí resulta em contrações desordenadas, né, das fibras cardíacas, né, que são músculos. Fibrilação tem a ver com fibras, né, fibras cardíacas, que é o músculo, né, que ele consegue contrair e como se fosse uma liguinha mesmo. Ele tem um poder de elasticidade, função da forma mecânica, né, por um estímulo elétrico. É gerado pelo nosso cérebro, nosso sistema nervoso, impossibilitando o bombeamento do sangue. Então, tem uma fibrilação, acaba não consegue fazer a difusão do sangue aí no nosso corpo. A fibrilação ventricular é de grande emergência, né, a mais perigosa das fibrilações lá, e cada minuto cada segundo, assim, já conta muito. Então, você tem o primeiro socorro, por isso da grande importância do primeiro socorro do paciente, tá? Até chegar, de fato, o atendimento profissional. Tá? Então, ele causa ausência desse bombeamento, então, acaba tendo um débito cardíaco aí, o fluxo sanguíneo, né, para de circular, redução drástica na pressão sanguínea, né? E aí pode levar à morte em poucos minutos, porque simplesmente fica sem oxigênio, né? O corpo fica sem oxigênio, oxigenação. Oxigenação no cérebro, por exemplo, é de suma importância, né? Quanto mais rápido for a desfibrilação, maiores as chances de sobrevivência do paciente. Para cada minuto que passa, depois de instalada a fibrilação ventricular, a probabilidade de sobrevivência cai em 10%. Então, cada minuto que passa ali é menos 10% de chance de sobrevivência. É bastante coisa, né? A contração, então, é forçada, né, por esse equipamento, e aí reinicia o coração, o nosso marca-passo natural volta a funcionar de uma forma normal. Aí existe a massagem cardíaca também para a gente conseguir continuar fazendo essa estimulação. Entre uma descarga e outra tem uma massagem cardíaca. Geralmente aí 2 minutos, tá? Mas existem vários protocolos. Normalmente, né, o mais tradicional, o padrão aí, 2 minutos de massagem cardíaca. Para uma nova... Ele vai aferindo o coração e uma nova descarga. Aí, não sei se vocês vão lembrar lá, muitos de vocês estavam presentes, a gente mexeu um pouquinho nesses equipamentos aí. Aqui é a grande diferença do desfibrilador para o cardioversor. O desfibrilador, então, ele é um equipamento que tem que ser feita a descarga da forma manual, né? A gente tem que apertar no momento correto a injeção de eletricidade ali no paciente. Feita por profissionais da saúde, tá? Aqui não tem muito como você fazer isso aqui, porque você tem que saber exatamente o momento de fazer a descarga, né? Olhando ali pro ECG.
E os cardioversores conseguem fazer isso de uma forma automatizada. Ele vai medindo o ECG, exatamente ali na onda R, que é o certo, ele consegue fazer a descarga elétrica. Então, o cardioversor ele tem essa automatização aí, que não é muito complicada, né? É só uma malha de retorno, para quem lembra aí da eletrônica. E aí vai falar, faz a descarga do equipamento, né? Então, ele vai ter uma malha de retorno, bater na onda R, ele solta o conjunto lá do equipamento, que é um RLC, né? Vou mostrar direitinho a parte de instrumentação também, a parte eletrônica. E o DEA, ele é um cardioversor, ele é um tipo de cardioversor, isso aqui é bem importante, tá? Essa diferença dos três. Esses dois slides aqui são bem importantes, tá? Para vocês aí. E o DEA, nós temos inclusive um idêntico lá no nosso laboratório, nós usamos também, nós fizemos os testes, né? Fizemos até algumas descargas, algumas medições no calibrador do desfibrilador. Então, o DEA é um desfibrilador, é um cardioversor, e, além de tudo isso, ele é portátil. Então, ele funciona com bateria, tá? A grande diferença, então, esse aqui é manual, né? Esse aqui é automatizado, e esse aqui é automatizado e portátil. Grande diferença entre eles. Todos eles servem com a mesma finalidade principal, fazer a desfibrilação. Aí aqui foi um estudo que fizeram. De 22 indivíduos, 18 estavam com arritmia cardíaca, que o DEA podia ter tratado ali. Aí dos 18, 11 sobreviveram. O equipamento salvou sozinho, né? Esses 11 indivíduos aí de 18. É uma boa taxa, tá, pessoal? Para o equipamento totalmente portátil e automatizado, onde o executor aqui não tem que fazer praticamente nada, além de colocar no paciente da forma correta esses pads aqui, os eletrodos, né, que a gente chama, e ligar o equipamento, né, o equipamento fala, ó, faça a descarga, tal, aí você vai apertar. Então, assim, é todo automatizado. Então, é uma boa taxa, tá? E o mais interessante, porém, é que dos 11 sobreviventes, 6 foram salvos por transentes que absolutamente nenhum treinamento prévio antes da ação de 10. Então, 6 aí nunca tinha nem visto o equipamento, nunca tinha feito nenhum treinamento. Foram lá, colocaram, seguiram as instruções e deu certo. Então, boa taxa, tá? A calibração, como ela é feita, né? A parte muito importante para a gente aí da área de equipamentos. Existe esse equipamento que chama analisador, tá? Nós temos lá no nosso laboratório também, nós utilizamos, né, para quem estava presente. Ele consegue aqui tanto a parte de ECG, tá? Equipamento ECG, como também equipamentos, esses 3 equipamentos que nós falamos agora, desfibrilador, cardioversor e DEA. Então, é esse equipamento aqui que a gente consegue fazer calibração, ver se está dentro das normas, no nosso caso aqui da Anvisa. Tá? A gente vai conseguir medir aí a energia que ele está liberando, a tensão, as tensões de pico, as correntes, o tempo, né? Porque é uma onda amortecida, a gente viu lá, que é um circuito RLC. Aqui está os erros admissíveis da norma de conformidade da ABNT, que a gente tem que seguir para esse tipo de equipamento. Então, tem uma temperatura ali que o equipamento tem que trabalhar, tem que estar dentro disso aqui, né? Esses dados a gente pode encontrar no manual. Geralmente tem que estar no manual, se não tiver no manual também está fora. Aí fala, ó, as medidas de temperatura, tal, não se encontra no manual. Já é um erro, já. Umidade, então, vai ter que trabalhar nisso aqui. A parte de energia que ele consegue fazer a descarga, né? Então, tem várias normativas aqui que o aparelho tem que seguir. Se não estiver dentro desses números aqui, desses valores, o equipamento está fora das nossas normas ABNT, né? E tem algumas normas Anvisa também.
Alguns exemplos de equipamentos. Então, aqui tem um DC200 aqui e tal. Esses aqui são os nomes dos equipamentos, né, que foram selecionados aqui. E alguns exemplos de, por exemplo, ó, parte de temperatura. Aí lá tá falando, por exemplo, ó, que é de 0 a 40 graus. Esse aqui tá de 0 a 55. Esse aqui também tá de 5 a 45. Ó, passou dos 40, passou dos 40. Tá? Esse aqui não tá nem falando no manual. Tá errado também. Esse aqui tá fora, esse aqui tá dentro. Passou. Então são equipamentos que, ó, não passou. São equipamentos que a gente já barraria com relação à conformidade. Alguns parâmetros de energia, né, a gente teria que olhar aqui também, teria que estar dentro disso aqui, né, com os valores. Então tá aí, ó, o exemplo, né? Você olharia lá se fosse para escolher o equipamento, por exemplo, para comprar para o hospital, tá dentro da norma ABNT. Aqui está um exemplo, ó, o HS2, é exatamente esse terceiro aqui, da Intermédio, de 1999, ele é para centro cirúrgico obstétrico, então ele é menorzinho, né, para bebê, para criança. Ele tem uma característica de onda monofase, senoidal, amortecido. É uma onda de uma fase só, senoidal, né, senoidal segue uma onda de seno, amortecido, ou seja, tem aquela questão da amortecimento, que é o que dá a caída de energia, né? Importante. Ela não cai de uma vez, ela cai amortecendo. No circuito lá RLC. Resistor, indutor, capacitor. RLC. A gente vai ver como é que funciona. Olha, tem a falta de alguns acessórios, o manual estava faltando lá, o registro da Anvisa estava vencido. E aí, ele teve uma queda de tensão lá no momento da descarga, o cara testou lá no analisador, identificou isso aqui. Muitas vezes o analisador mesmo já dá a resposta para você não precisa nem analisar lá, de fato, a onda. Já fala, ó, tá fora da norma isso aí. A norma é tal, tá? Não encontrado no manual, ó, seria isso aqui que o cara conseguiu medir lá no analisador. E as condições ambientais de operação não conseguiram ser avaliadas. Então, já o equipamento estaria fora aí das nossas normas, por alguns fatores. Esse aqui também não passou. Esse aqui é para pronto-socorro, né? Uma onda exponencial bifásica truncada, tá aí tudo bem. Só falar a mesma característica da onda. Os valores lá que foram medidos, né? Tá aqui na tabela também. Para diferentes energias lá, o cara selecionou primeiro 10, depois 100, 20, 200 e 360. Não sei se vocês lembram que tinha uma chavinha lá também que a gente mexia. Esse aqui é automático, né? Esse aqui tinha a chavinha para ele carregar, né? Aí seria a energia máxima que 360. Inclusive é a indicada pela BNT, até 360, mais que isso. Torna-se muito perigoso, né? Uma descarga muito alta sem necessidade. Eu fiz até 360, tá tudo bem. Aí aqui, ó, operação conforme, faixa de temperatura não conforme. Então, esse aqui é o LifePack 20. Vou lá, LifePack 20, ó. É aquele lá, exatamente aquele lá que eu falei que estava acima dos 40 graus aqui na operação, né? Normalmente está fora da nossa regra, que é até os 40. Então, aqui está o diagrama de blocos do dispositivo. Isso aqui diria que é mais importante. Isso aqui era só para vocês terem ideia, como é que a gente segue as regras, né? Como é que olha nas normas, como é que olha nos manuais. É uma parte chatinha, mas que é necessária, né? Não dá para se operar com equipamento fora dos conformes. Principalmente em serviço público é pior ainda, né? Porque você tem que fazer licitação para esses equipamentos e tudo mais. O diagrama de blocos dele, então, bem simples, tá, pessoal? O monitor aqui de ECG e o sincronizador, que é o que vai dar o disparo, ele é optativo, seria o caso dos cardioversores, né, e do DEA, que é um cardioversor também, só que portátil. Então, essa parte aqui, ela é opcional no desfibrilador em geral, mas todo desfibrilador tem o quê? Uma fonte corrente contínua,
com o display lá, tá mostrando. Vai ter um controle manual, que é onde você vai conseguir dar descarga pelo botão, não só pela medição, né? Por essa parte automática aqui, você consegue fazer manual também. E a parte de armazenamento de energia, né? Feito por um banco de capacitores. Tá? Vai estar lá no o paciente, vai ter uma descarga, então vai estar aqui no hold, vai estar aqui na espera, vai ter a carga aqui, ele vai carregar, ele faz até um barulhinho, carrega, fica cheio, e vai voltar aqui para o hold. Aí quando você aperta ou no manual ou pelo sistema de cardioversão, ele faz a descarga do paciente. Tá? Isso aqui é uma área de feedback que a gente chama. O feedback ele é feito pelo eletrocardiograma. Então, princípio de funcionamento básico, tudo que eu acabei de falar agora. Então, primeiro, um banco de capacitor aqui para a parte da energia elétrica. Nos casos dos cardioversores, tem essa parte aqui automatizada, que é detectada pelo ECG, realmente pelos picos R's, né, que é aquele pico mais que mais aparece ali no ECG. A carga, ela é de no máximo 10 segundos para carregar esse banco de capacitor aqui, que aí que você já pode usar novamente. Então tem que ter pode ser no máximo até de 10 segundos para carregar o equipamento para você utilizar. Ou ele vai pegar a energia lá da rede, ou ele vai pegar das baterias, né, no caso do DEA. O início também pode ser pelo impulso, né, manual e tal. Medida em joule, lembrando que é watts por segundo, né? Energia, medida de energia. A parte de display, visual, também dá para escutar. Equipamento bem perigoso, tá, pessoal? Manuseio, realmente tem que tomar cuidado, mesmo com o automatizado, tem que tomar cuidado. Quando for fazer descarga, tem que estar distante lá do paciente, né? Não tomar a carga também, acabar indo para o seu coração, a pessoa que não está precisando, tá com o coração um batimento normal, né? Pode ter um ataque cardíaco ali na hora, né? Junto com o paciente. Aí fica 2 pacientes e às vezes não tem nem outra pessoa para socorrer, né? Se você é o socorrista da pessoa, principalmente você não pode estar passando mal naquela hora, né? A vida daquela pessoa está dependendo de você. A parte da descarga, né, que eu falei que o seletor aqui ele vai para cá, vai descarregar esse banco de capacitores aqui. Não pode exceder 360 joules, né, de acordo com as normas. Tem alguns dados aí de tempo também. A parte fonte de alimentação, né, pode ser por bateria ou pela rede. Ó, que fala também a parte as tensões de carga aqui vão variar entre 2 e 7 kilovolts. Aqui fala do sincronizador, a parte do cardioversor, que consegue fazer essa identificação aqui da malha. Tem bastante escrito nos slides, mas é para vocês fazerem, olharem depois, né, fazerem os exercícios, as tarefas, conseguir utilizar isso aqui. Então, eu coloquei bastante escrito, mas não vou ficar lendo tudo, não. Tá? Isso aqui é para vocês terem acesso aí mais facilmente às informações mais diluídas. Aqui está a parte do circuito RLC. Então, é uma resistência que vai ser responsável ali pela DDP, né, geração de DDP. E aí, vou mostrar aqui nesse desenho que fica melhor. Está o banco de capacitor, que tem um indutor. Quando essa chave vem para cá, o indutor ele puxa a carga, né? Ele tem essa característica. E o capacitor libera as cargas, né? Então, corrente elétrica, né? Movimentação de elétrons. Então, quando tem esse contato aqui, fecha esse circuito, aí tem uma resistência aqui com essa indutância, eles acabam puxando toda essa carga que está descansando aqui no capacitor. Você imagina que isso aqui é uma caixa d'água cheia de elétrons,
E aqui é uma piscina vazia. A água vai olhar aquele espaço vazio, ela vai ocupar aquilo. Por isso que acontece a descarga elétrica. Tá? Então, tem uma resistência elétrica que gera uma DDP. Essa resistência elétrica é o próprio paciente, tá? Nós temos resistência elétrica na nossa pele, por exemplo, todos os nossos tecidos, o conjunto dos nossos tecidos tem uma resistência. Quando a corrente atravessa os órgãos, os tecidos, ele tem uma certa resistência para passar. Os próprios tecidos, eles atrapalham a condução elétrica. Então, existe uma resistência no nosso corpo já. E ele gera uma DDP, né, uma tensão, mais, menos, tudo ligado no térreo aqui do circuito, na referência. Tá? Então, aqui a parte de fonte de alimentação do circuito, né, para a fonte para níveis DC, aqui tá vindo da rede, né, em AC, vai para nível DC aqui, essa parte do transformador, e ele consegue jogar aqui para a gente em níveis DC. Para que serve esse diodo aqui? Só um diodo de proteção, para essa corrente não passar aqui no sentido contrário. Ela força a corrente sempre passar nesse sentido, no sentido da setinha, né, o diodo. Então, caso eu faça essa descarga aqui, na hora da volta, a gente chama de trepidação, tem essa trepidação, a corrente acaba voltando um pouco aqui, para ela não passar e não danificar os equipamentos da rede elétrica aqui, pode até causar uma explosão. Então, esse aqui é um diodo de proteção do circuito, tá? Então, tá aí a explicaçãozinha do circuito. Circuito muito simples, né? Circuito muito simples. O equipamento em si, ele é perigoso. É basicamente um circuito para dar choque. Junta energia, dá o choque. Funcionamento é tudo que eu descrevi agora. Alguns dados de tempo e tal aqui, mas tudo que eu descrevi ali de forma simplificada, vocês dão uma lida depois. Aqui está a onda lá que a gente conseguiu ver no dia da aula prática lá. Então, tem um equipamento aqui de alta tensão, né, que vem da rede. Tem um banco de capacitor. Ele dá o choque lá no paciente. Essa onda, esse choque, ele tem esse formato aqui. Tá? Aqui ele fala que, inclusive, é um dos formatos, né? O exponencial truncado bifásico, que era até aquele exemplo usado lá no segundo equipamento. O primeiro equipamento que era para obstetria era esse azul aqui, ó. Ele era um monofásico amortecido. Parte de manutenção, tá? Importante para vocês aí. São equipamentos predominantemente eletrônicos, portanto, com poucas partes ou peças sujeitas a desgastes mecânicos e desalinhamentos. O que isso quer dizer? A maioria é eletrônica aqui, né? Isso é basicamente eletrônico, não tem muita peça, não tem coisa de desgaste físico, né, mecânico, não tem que trocar a manivela, não tem que mexer muito nessa parte mecânica, não. Tem que preocupar com o funcionamento eletrônico dele, né? São peças aqui, componentes eletrônicos. Vamos se preocupar sempre com essa calibração, essa parte eletrônica do equipamento. Mais importante para o funcionamento dele aí. As partes mecânicas que podem dar problema seria o quê? Cabos, né? Dá bastante problema com cabo, tá, pessoal? Sempre olhar se é cabo. Isso aqui é para tudo, né? De equipamentos biomédicos. Os cabos, pega muito hospital aí com aquele muito cabo velho, aqueles cabos, precisam dar uma testada no cabo antes. É mais um equipamento desse que é perigoso, né? Então, a parte de isolação dele, tá? Se tá úmido, alguma coisa assim, sempre olhar a parte mecânica, seria cabo, os relés de comutação, a parte ali, principalmente também da parte do transformador ali e tudo mais, se você for chegar a abrir o equipamento, né? E a própria caixa de equipamento, tá? Tem uns equipamentos mais antigos também, até no nosso laboratório lá tem alguns equipamentos com ferrugem, tudo mais, então a gente sabe que ferrugem ele não é muito legal para eletrônica, né?
sabe que não combina. Água e equipamento não combina também. Então, essa parte de a carcaça dele está legalzinha, está fechadinha, está tudo ali, os conectores, os cabos, né? Parte mecânica seria isso. Visivelmente dá para identificar muita coisa. Importante verificar sempre a parte de limpeza, né? Isso para qualquer computador. Ali é um equipamento eletrônico ali. Limpeza. As baterias, os capacitores, né? São peças relativamente grandes, né? Porque é uma grande capacidade de energia que ela consegue acumular ali no armazenamento. As frequências de manutenção, elas são todas lá faladas pelo fabricante lá no manual. Então, sempre olhar no manual. A parte, tomar cuidado, nunca faça manutenção do equipamento desse quando tiver que ligar ele e tudo mais sozinho, né? Porque se você tomar essa descarga elétrica, pode ter um problema de arritmia ali, você vai estar sozinho, então pode ser letal. Então são equipamentos que você tem que ter pelo menos 2 pessoas mexendo ali, tá? Não ficar, tomar muito cuidado com as pás, né? Quando sai a eletricidade de fato também. Ver se ele está desarmado, se ele está descarregado, né? Se está desligado, se fora da tomada, para você mexer. Essas coisas básicas, mas que bem perigoso aqui, não custa falar, porque também pode ser letal. E o desfibrilador sempre tem que estar disponível, né? Um desfibrilador ali reserva, né? Quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, porque se der problema e alguém tomar uma descarga, você tem um outro desfibrilador ali para fazer o socorro. Sempre a questão da limpeza do local, né? Limpeza do local, tem que ter uma equipe médica que saiba mexer nesse tipo de equipamento disponível também, se for o caso. Tá? Alguns cuidados aí que vocês têm que ter, lembrando que esse equipamento é perigoso, então você tem que ter esse tipo de cuidados mesmo. Aí, geralmente, tem esses itens aqui, que são os itens que você vai ter que vai estar averiguando. São itens básicos de um desfibrilador. Geralmente é isso aqui que vem, que compõe o equipamento, as peças, né? Aqui também tá alguns itens que devem ser verificados, principalmente a parte visual, né? Então foi o que eu falei lá. Ver se os cabos estão legais, as pás, né? Se tá com o gel lá tá disponível, os eletrodos estão ok. Então, a parte, vamos dizer, mecânica e visual, né? Que a gente consegue identificar sem ao menos abrir o equipamento, né? Então, primeiro, sempre olhar essa parte aqui. Tem a parte de alarmes também, tá, pessoal? Então, a maioria deles, principalmente o DEA, que é mais automatizado. Então, aqui estão alguns valores, né, quantitativos sobre as normas que se deve seguir. Quando for lá usar o calibrador, a gente consegue, um analisador, a gente consegue medir todos esses valores aqui por ele, pela onda lá, ele dá os valores para a gente, só ver se está dentro da conformidade. Então, isso aqui é a questão das normas, né? Manutenções preventivas, é tudo mapeado também, essa parte de manutenção, de instrumentos. Por ver o vídeo depois, dar uma pausada, dar uma lida também, que aí eu deixo, é só pausar lá no YouTube. E aqui a parte de manutenção preventiva, ó, eu sempre tenho os equipamentos, em geral, eles têm uma ficha de onde você consegue fazer a sua revisão ali, fazer as marcações, né? Você já vai colocar ali o que deu, o que você mediu, e aí você consegue fazer o acompanhamento, né? Muitas vezes isso aqui consegue fazer de forma automatizada também, né? Com a computação já, você vai fazer as medições, ele já consegue gravar ali no analisador, você carrega aquilo com cartão de memória, com pendrive. Então, né, não é tudo mais assim, feito manual, né? Escrevendo em papel, mas não. Tem muita parte já automatizada disso aqui. O restante da ficha. Mas é bom dar uma olhada nos itens aqui, né? Eles são bem
são bem próximos até hoje, né, do que se a gente deve, o que a gente deve medir lá, já pensando nas normas, né, se está de acordo ou não, está conforme, não conforme, nada a declarar, não se aplica, né. Aqui mais um restante, foi de exemplo aqui para vocês verem como é que é mais ou menos uma análise, uma manutenção preventiva, né, do equipamento desse. Isso aqui é bem útil mesmo. O que vocês vão mais fazer, talvez, em um hospital é manutenção preventiva, que aí você não tem para onde correr, né? Você tem que fazer isso aqui. Caso dê problema, alguma coisa, uma manutenção corretiva, aí é um caso à parte, né? Se você fizer todas as preventivas e o equipamento for funcionando normalmente, né, não se tem a manutenção corretiva, só a preventiva. Algumas normas que ditam, né, esses equipamentos, né? Então já botei aqui para vocês quais são essas normas. As nossas normas técnicas aqui no Brasil, né? Essa aqui é a atividade que a gente fez em sala, deixei aqui para vocês se localizarem, lembrar. Parte de bibliografia aqui, e eu vou voltar para o chat aqui para ver alguma coisa. Professor, esse automatizado portátil aí, tive um pouco de dificuldade de fazer segurança elétrica, porque não tem pino terra. Não tem, né, porque ele é pela bateria, né, e a descarga dele também é bem menor, realmente, ele não é tão... O outro é mais parrudo, né, o sistema ele é mais, vamos dizer assim, mais óbvio. O DEA, ele tem muito mais eletrônica, né, porque ele é automatizado, mas a descarga dele ali é bem menor, tá? Ele é realmente mais para emergências, né? Uma pessoa leiga tá fazendo um primeiro socorro ali. Opa, quase tirei o Carlos da sala. Fica aí, Carlos. Bom, vou dar pausa porque, né, estamos à distância. Marca-passo aqui é mais tranquilo, tá, pessoal? A maior parte da aula já passou, que é um pouquinho mais rápido. Marca-passo, então, né? Saímos lá do desfibrilador. O que o marca-passo faz? Ele faz uma coisa bem parecida, cara, sabe? Mas a aplicação dele é um pouco diferente, por quê? Porque ele é um mini choque ali já no ponto, lá naquele, no átrio sinoidal aqui, já do paciente, com o sentido também de reiniciar o coração do paciente. Então, ele tem mais ou menos a mesma função do desfibrilador, só que aqui a gente já sabe que o paciente tem problema cardíaco, a gente já vai fazer essas medições do ECG constantemente, tempo real, 24 horas por dia. Caso o paciente tenha essa arritmia, ele já dá o choque ali direto lá no ponto. Então, aqui tem um caso aqui implantável, no marca-passo implantável, onde ele dá o choque lá diretamente no músculozinho responsável, né? O nosso marca-passo natural, né? Então, deu problema no marca-passo natural, ele reinicia ele ali, tentando restabelecer os batimentos. Então, tá uma fotinho dele aqui, né? Tamanho de uma moeda, mais ou menos. Se for o caso, me interrompe aí, tá, pessoal? Pelo áudio mesmo. Tamanho de uma moeda. Tem implantável, tem fora também uma caixinha que coloca no cinto e tal. Esses são casos onde o paciente não vai ter que usar, por exemplo, uma vida toda. Ele está fazendo algum tratamento, algum acompanhamento, fez algum procedimento, está num momento ali de risco e precisa desse acompanhamento cardíaco, aí ele vai usar esse equipamento externo. Ou alguns casos que não pode se fazer a cirurgia também, né? A cirurgia, ela pode ser, como ela é invasiva é quando a cirurgia, o equipamento, ele é dentro, né? Evasiva é o equipamento fora. Não tem contato com a parte biológica, né, da pessoa em si. No caso do marca-passo externo, de invasivo ele vai ter mesmo, invasivo dentro, ele vai ter mesmo só a parte do eletrodo, né, que é muito mais tranquilo de se passar. Aí não vai ter o equipamento em si. Tá? Alguma coisa de biocompatibilidade também, aí usa-se o externo, para não correr o risco, né,
do corpo rejeitar esse equipamento. Tá? A princípio, são equipamentos feitos de materiais que têm ligação com o carbono, materiais biocompatíveis em geral. Tem essa ligação com o carbono porque o carbono ele é biocompatível, né? Nosso corpo ele tem bastante carbono também. Não há outra forma, mas tem bastante. É um material, geralmente, que é biocompatível, né? Tem algumas cerâmicas, né, que usa para implante dentário, né, são também biocompatíveis. Então, materiais biocompatíveis, não isso é uma matéria, inclusive, específica dentro da biomédica. Tem alguns materiais que o corpo ele não rejeita, né, com um corpo estranho e acaba expulsando aquilo ali. Titânio, né, então tem perna de titânio. Você pode colocar no lugar de um fêmur ali, um osso de titânio, não vai ter problema de compatibilidade. Né? A probabilidade existe, né? Porque cada pessoa é cada pessoa, mas a princípio já foram feitos estudos em cima do material para dizer que ele é compatível, né? O corpo não vai rejeitar. O corpo, quando ele tem um material estranho nele, ele tende a expelir aquele material, tá, pessoal? Ele encapsula e acaba gerando inflamações, né? Que podem ficar cada vez piores em depender ali do material, do tipo de inflamação, pode ter que amputar um membro, coisas mais drásticas, entendeu? Então é bem complicado isso aí. Ele tenta encapsular, então por isso que forma um pus, né? A inflamação forma um pus. É o corpo tentando jogar aquilo ali para fora. Aqui está o marca-passo, então, né? Esse aqui, no caso, implantável. Um breve overview aí da aula. O coração bombeia quase 5 litros de sangue, né? Por minuto. 60 a 100 batimentos por minuto aí, BPM. Cara, uma pessoa saudável ali em repouso, né? Repouso. A braquicardia é um problema cardíaco, né, que tem a ver com o sinal ali, o batimento de uma forma desordenada, né? A bradicardia é um tipo de arritmia cardíaca. Então, é um pequeno aparelho ali implantável que envia pulsos elétricos no coração, né? Direto ali no coração, e aí acaba que reinicia ali e regula o batimento novamente. Tá? Tem o objetivo de regular os batimentos. Também não vou ficar lendo tudo, né? Vocês têm esse material aí e conseguem dar pausa no vídeo também. O estímulo elétrico, né? Eu já expliquei na aula anterior, todo esse porquê aqui, esse ciclo também, tá? Tem a ver com o sistema, né, de jogar o sangue para o corpo, para oxigenar o corpo, né? E aí, geralmente, ele é feito de titânio, que é o que eu estava falando, material fisiologicamente inerte. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de dizer que ele é biocompatível, material biocompatível. Tá? Biovida, né? Compatível à vida, compatível às nossas células. Como ele funciona? Tem um gerador de pulso, que ele fica aguardando ali, tem um eletrodo para fazer as medições, para ver se o coração está ok, e tem um programador, né? O chip ali tem um programa que ele vai fazer todo esse controle, né? Se deu erro, jogue o impulso. Se não deu erro, continua, né? Bota um while lá, então programação que vocês aprenderam. É basicamente o que compõe esse aparelhinho aí, o tamanho de uma moeda, mais ou menos. Eles são pequenos, são implantáveis, tem uns modelos que é fora também do corpo. Algumas aplicações, né? Algumas coisas que eu já falei aqui, já tá, pessoal. Não pode usar raio-x, né? Porque aí pode interferir, mas o problema também é maior, porque também dá artefato na imagem, né? E se usar a ressonância magnética também não pode, né? Porque a ressonância magnética puxa tudo que é metal, né? Vai arrancar o marca-passo da pessoa. É uma onda magnética ali muito forte, né? 3 Tesla, 1,5 Tesla, puxa tudo ali de metal em volta. Algumas contraindicações, né? Para quem tem marca-passo que não pode fazer.
Eu coloquei um videozinho lá, fala um pouco sobre isso também. Vou até dar uma verificada na vida de uma pessoa que usa marca-passo. Acho que eu não cheguei a colocar, na verdade, não. Vou colocar lá. Para quem precisa, né? Eu falei, quem tem algum problema de arritmia, já é sabido, ele faz esse acompanhamento, né? Como se fosse um segundo marca-passo natural da pessoa ali, que fica em stand-by esperando dar algum, se ele der algum problema, ele é acionado. Como determinar? É pelo ECG, né? A gente viu vários tipos de ECG, vários tipos de problemas cardíacos. Aqui ele é aberto, um circuitozinho, uma programação mínima aqui, um controlador e a parte da bateria, né? A maioria aqui, então, para vocês verem, é a bateria, né? Porque a ideia é que isso dure muito tempo, né? Porque quando acabar, se não tiver um método para recarregar essa bateria de forma que não tenha que tirar e trocar, de fato, a bateria física, aí você tem que abrir a pessoa, né? De 20 em 20 anos, 30 em 30 anos. Então, tem vários modelos. Os modelos mais antigos, logicamente, a bateria durava bem menos. Hoje em dia existe sim, até, de fato, baterias que a gente consegue carregar sem abrir, né? A pessoa. Então, isso aí foi solucionado. Mas são versões mais novas, mais recentes, né? Ó, a bateria ocupa 60% do tamanho. Isso, a bateria é um componente, pessoal, que geralmente um projeto de eletrônica em geral, qualquer coisa eletrônica, é um ponto crítico, tá? Para muitas coisas, muitas aplicações. Bateria, além de ser geralmente pesada, principalmente comparada a outras partes eletrônicas, ela é grande, né? Depende da aplicação, quanto que você precisa de tensão ali, de corrente. Então, acaba que bateria é um problema, energia em geral é um problema da humanidade, praticamente. Aí existem vários tipos de bateria já bem mais eficientes, né? É o que geralmente a gente acompanha na evolução das baterias dos celulares, né? Que cada vez com mais capacidades e mais leves, né? Nas versões aí dos celulares, a gente consegue identificar isso. E o outro problema também é que esses celulares cada vez melhores, né? Com mais funções e com mais coisas, acabam consumindo mais bateria também, então acaba que uma coisa compensa a outra, né? A bateria fica melhor, com mais capacidade, mas o telefone consome mais também, porque tem mais opções. Então, a coisa que a gente sempre tá andando com as evoluções é a tecnologia de armazenamento de energia, de bateria em geral. Tá? É lítio, muito tempo já se conhece o lítio, mas a pesquisa em cima de baterias de lítio, essa bateria, essa composição também foi melhorada com o tempo. Tá? Existem outros materiais também que é possível fazer a energia química transformar em energia elétrica. Existem outros estudos e que isso aí, com o tempo vai evoluindo de fato e vai diminuindo e vai ficando mais leve também. Para ele pesa aí mais ou menos 26 gramas. Esse exemplo aqui pesa 26, por exemplo. E é do tamanho da moeda também, tá? Uma moeda grande, de R$1. A bracádia, o que ela causa, como é que ela aparece. Isso aqui é mais a parte fisiológica aí. Também não precisa entrar muito detalhe de decorar isso aqui, né? Aqui também, a parte mais fisiológica. Também já entrei bastante nisso aqui. O nódo sinusal lá que eu falei, que é o marca-passo natural, né, que nós temos. O marca-passo vai atuar exatamente aqui, tá? Para iniciar o coração, que é onde inicia lá o impulso elétrico para o funcionamento das contrações e relaxamentos do coração. Então, é o maestro ali, esse nodo do ritmo cardíaco. Tá? Aqui mais algumas informações de onde fica, onde é que ele age. Aqui mais algumas informações de sincronização, né? Como é que ele age novamente. Aqui mais alguns exemplos, como que ele pode ajudar
uma pessoa. Tem a ver com o transporte sanguíneo no corpo, né? Pacemaker, tá? É marca-passo em inglês. E 3 milhões e todo mundo usa. 600 mil são implantados. Então, desses 3 milhões aqui, ó, só 600 mil são implantados, né? A maioria é externo. Né? Não precisou de uma cirurgia tão mais complicada. Né? Com raras exceções, tá? Alteratividade, estilo de vida. Então, assim, mesmo uma pessoa com marca-passo implantada, ela não tem tanta variação de vida assim, né? São coisas que quase a gente não faz, por exemplo, que seria que se abrir mão, por exemplo, fazer uma ressonância magnética. Né? Tem gente que nunca nem fez uma ressonância magnética, então isso que não ter um marca-passo não ia alterar tanto assim na vida da pessoa negativamente, e sim positivamente, né? Porque ia dar para ela uma questão de sobrevida com relação ao problema de doença dela, patologia que ela tem, né? Então, ele é muito mais benéfico que maléfico. Né? Tem algumas coisinhas chatas, mas não altera, é muito difícil alterar. Inclusive, as pessoas fazem esporte, tem toda essa questão. Pessoas implantadas, né? Tem vários casos. A maioria das pessoas recebe eles, tem mais de 60 anos. Pelo seu cardiologista cada 3 a 6 meses. Ah, tá. Isso aqui é a parte da manutenção, né? Tem que estar com acompanhamento do cardiologista. Até para a questão da bateria, né? A bateria tá ok também. E aí pode-se usar livremente, né, o equipamento. Essa verificação periódica das baterias, tal. Ele consegue avisar e aí substitui se tiver uma tensão ali muito baixa na saída. A bateria dura cerca de 5 a 8 anos. Né? Por isso que tem que sempre estar olhando, mas acho que isso aqui, isso aqui com certeza já mudou já, tá, pessoal? Isso aqui conseguiu aumentar bastante já. E tem aquele lance também dos recarregáveis já externamente. E ele necessita de uma energia bem pouca, né? Apesar daquela bateria ser 60% dele, para ele dar um choque lá, ele precisaria de bem pouca bateria, né? O que ele precisa, de fato, tá mantendo ali tá ligado, né? Então ele fica ligado e fazendo as medições do ECG, fazendo as averiguações. Aqui mais algumas considerações, algumas características, curiosidades. Aparelhos de música, celular, essas coisas, pode dar interferência no marca-passo, então tem que estar a uma distância pelo menos de 15 centímetros. Aqui alguns cuidados, né? Ó, uso de celular, tal, raio-x. Alguns cuidados com a pessoa com marca-passo deve tomar. Micro-ondas tem que ficar um pouco distante, pelo menos 2 metros. Bem tranquilo, né? Não é assim, tão difícil. Aí, detector de metal do banco. Evitar tomar choque, né? Pancada. Isso aqui ninguém quer. Aí aqui tá mais explícito aqui visualmente, né? Mesma coisa dali. Aí tá lá o marca-passo, o eletrodo passando, então ele fica aqui na altura do peito, aqui em cima, na clavícula, abaixo da clavícula, em cima do peito. Passa o eletrodo, vai lá no nódulo sinoidal e ele dá o choquezinho. Aqui, caso necessário, né? Aqui um eletrodo para medição, átrio direito, medição, átrio ventrículo direito. A eletricidade do coração começa aqui e vai terminar aqui no final. Então ele vai medir toda essa DDP aqui para ver se o ECG é aquilo lá mesmo que a gente está acostumado, aquele ideal lá. Deu alguma alteração, ele libera o circuito de descarga elétrica. Ele fica aparecendo assim mesmo, normal. Alguma parte histórica dele aqui, né, lá dos anos 50,
foi melhorando um pouco. Aqui o circuito, o bloco, diagrama de blocos dele. Então, bem tranquilo, é basicamente um RLC também, só que tem um controlador aqui a mais, né? Que é a programação que é feita para fazer a leitura do ECG e caso o disparo, né? Aquela parte lá que o cardioversor tinha também. Nos anos 60, deu uma melhorada na bateria, principalmente. Teve um implantável lá nos anos 60 também, legal. Aqui o esquemático dele de novo, na forma em diagrama de blocos. Diagrama de blocos é muito importante na eletrônica, viu, pessoal? Tenham sempre isso em mente. O eletrodo, lá no átrio, tem um amplificador, porque esse sinal ele é bem pequenininho, né? A medição dele é em milivolts, você joga para volts, geralmente você vai fazer uma amplificação aí no ECG normal, um ECG de 1000, por exemplo, 1000 de ganho, porque você vai medir 5 milivolts, você vai pegar, transformar para 5 volts. Ou você medir 2 milivolts, vai transformar para 2 volts, aí você consegue enxergar melhor, né? Você amplia a onda. Aí você vai ter uma amplificação, vai ter a medição, e tá lá o eletrodo. Se necessário, ele dá o choque. Isso aqui é só a realimentação. Né? Nos anos 70, foi para 10 anos a bateria. Ó, então já está aumentando aqui já com relação àquele dado anterior. Que era até 8, que já está em 10 nos anos 70. É bateria de lítio e iodo, né? Que é a bateria hoje dos celulares mesmo. E consegue fazer a programação dele todinha pro RF, né? Rádio frequência, você consegue fazer a distância. Aqui está o novo diagrama de blocos dele, desse mais robustozinho dos anos 70. Ação, interface, clock dele aqui, memória. Então, bem tranquilo também. Processamento de sinais aqui para fazer a leitura. Nos anos 80, ó, já tinha a questão do ajuste automático, né, dos sensores. E aí, nos anos 90, foi para metade do tamanho. Aí já tinha a questão do microprocessador, né, a introdução do microprocessador. Você consegue programar ali em algo bem menor, então, por isso que abaixo diminui o tamanho também. E detecta coisas que antigamente não conseguia detectar, né, são outros tipos de doença aqui. E armazenamento também melhorou por questões das memórias, né? Consegue ter... Hoje aí tem SSD, né, memória flash, né? Então tem grandes avanços dos anos 90, principalmente. De todos esses anos aí. Que provavelmente deve ser basicamente o que a gente tem hoje, com alguns melhoras em microprocessador e bateria, né? Que tem para os anos 2000, provavelmente. Então tá aí o novo esquemático, um pouco já mais complexo. Aqui a amplificação, né? Do diferenciador, circuito diferenciador do ECG, circuito lógico para fazer as interpretações, programação aqui, e a data é a transmissão de dados, seletivo, né? Tá aqui Ó, agora já tem... Esse aqui já é um pouco mais atual, mas ainda assim é antigo, tá? O ARM é um microprocessador lá dos anos 2000 e pouco. Alguns algoritmos agora de lógica fuse, que são muito mais baixa potência, você consegue fazer o acompanhamento gastando muito menos energia. Né? Você tem o standby, low power, mais filtros, capacitores chaveados. Você consegue ter uma precisão muito melhor, né? Isso aqui é memória RAM, né? Memória RAM é memória interna, fixa, né? Memória RAM, memória mais dinâmica. Só a memória ali da hora. Aí você substitui, né? Ela é dinâmica. Então, o chip com 3 CIs aí já ficou bem melhor, né? Isso aqui você pode ver, tem multiplexador. A galera gosta mais de eletrônica aí. Aí essa aqui é a versão mais, vamos dizer,
já bem mais atual, tá? Não diria que é a de hoje mesmo, não. E a moeda, que deve ser uma moeda mais ou menos do tamanho da de 10 centavos, ou da de 25. Então, ele tamanho da moeda de R$ 1 um pouco ali mesmo. A parte dele de funcionamento, a parte quantitativa, né? O que ele tem que respeitar aí. Aqui mais um diagrama mais simplificado do que seria de hoje, que é mais atual mesmo. Bem simplificado. Cada quadradinho desse aqui tem um circuito e um objetivo aqui. Aqui mais algumas características do circuito do CMOS dele. Aí, ó, 10 anos de vida útil, né? Porque, por causa da bateria, efeitos eletromagnéticos, né? Aquele do negócio do banco, da ressonância magnética, radiação, né? Raio-X, não pode fazer TC e tudo mais. Algum problema de energia, né? Por causa da bateria também, isso aqui. Polarização, então ele não está sincronizado, não está calibrado. Falhas no chip, né? No CMOS. Isso aqui é o CMOS é o transistor, faz a parte de controle, principalmente de energia. Como é automatizado, isso é tudo feito por transistor, né? Não tem uma chavinha de fato ali. Os transistores fazem a parte do chaveamento. Algum errinho de programação e algoritmos de controle, né? A parte embarcada, de software embarcado dele. Hoje, né, a gente consegue processamento, muito mais processamento, só que a gente gasta muita potência. Então, a gente tem que equilibrar isso aí, né? Para tu não ter problema com bateria, também ter pouco processamento demais e não conseguir. Problema com as memórias, mas isso eu diria que já melhorou muito, nem compara. E a transmissão em tempo real, que seria aferir ele em tempo real e conseguir fazer as medições, por exemplo, do ECG ali do paciente, naquele momento que ele vai ali no médico. Então, já vê como é que tá, já tira a dúvida, né? Essa parte de transmissão seria feita talvez por RF, né? Radiofrequência. Então, existem duas maneiras e tal, as partes de exame de rotina e tudo mais, isso aqui eu já falei bastante. Fazer as manutenções, as falhas que podem dar, para isso que existem as manutenções e os acompanhamentos. Durabilidade dele, né, vai variar aí, vai chegar perto dos 10 anos. As pilhas, né, os desgastes das pilhas e tudo mais, durabilidade ainda. Então, uma parte biográfica é isso. Isso, pessoal. Vou voltar aqui para o chat. Aqui é o quê? A chamada. A chamada é a mesmo link, tá lá, fixo. Sempre o mesmo link. Eu vou... Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida também de exercício, tarefa, de qualquer coisa aí? Vou parar a gravação, então. Vocês podem perguntar ainda também aí.